Entenda por que essa igreja é uma ameaça. Essa igreja é uma ameaça porque os membros dessa igreja acreditam que o mandamento que está lá em Gênesis capítulo 2, versos 2 a 3, ainda está vigorando. Em Gênesis 2, versos 1 a 3, assim se lê: E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Eles acreditam que este mandamento passou a vigorar a partir da criação. Inclusive, a prova de que este mandamento passou a vigorar após a criação se encontra no livro Êxodo, capítulo 16, versos 22 a 28, onde Moisés lembra aos israelitas de que eles deveriam guardar o sábado. Em Êxodo 16, versos 22 a 28, assim se lê: No sexto dia colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu: Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. E o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo o que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: Comam isto hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. No sétimo dia, algumas pessoas saíram para o recolher, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Esta orientação mosaica antecede a aliança feita no Sinai, onde Deus deu os 10 mandamentos. E no Sinai, mais uma razão é encontrada por este povo para guardar o mandamento sabático. A razão é que os 10 mandamentos contêm preceitos morais, e entre esses preceitos morais, o 4º mandamento ensina a observância do sábado conforme se lê: Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Uma outra indicação de que o sábado é um dia santo, eles apontam, por exemplo, o incidente envolvendo o governador Neemias e algumas pessoas que traziam cargas para Jerusalém no dia de sábado. Esse texto que está lá em Neemias, capítulo 13, versos 15 a 17, assim diz: Naqueles dias vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimentos neste dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro que traziam peixes e todo tipo de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: Que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Esta igreja acredita que o sábado ainda continua sendo o sinal entre Deus e o seu povo, e que o povo de Deus em todas as épocas, em todos os tempos, devem observar fielmente esse dia, já que esse dia é um sinal entre Deus e o seu povo, conforme se lê em Ezequiel capítulo 20, verso 20. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. A prova de que este mandamento, o sábado, é um sinal entre Deus e o seu povo, eles acreditam estar exemplificado no próprio exemplo do Salvador Jesus Cristo, que se tivesse alguma intenção de fazer alguma mudança no dia sagrado de adoração, deveria ter escolhido adorar em outro dia, ou deveria ter deixado isso bem explicado
para os seus discípulos e para os seus ouvintes na época. Conforme a Bíblia diz, o costume de Jesus, conforme se lê em Lucas 4, verso 16, era guardar o sábado. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Uma outra razão apontada para a guarda do sábado seria o fato de Jesus Cristo nunca concordar quando foi acusado em ser um transgredor do sábado. Inclusive, ele se declara como sendo o Senhor do sábado, conforme se lê em Marcos capítulo 2, versos 27 e 28. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Uma outra forte razão encontrada por esse povo, por essa igreja para a guarda do sábado, é o fato de Jesus, quando em Mateus 24 fala sobre os sinais da sua vinda e também sobre os sinais da destruição de Jerusalém, Jesus Cristo orienta os seus discípulos a orarem para que não tivessem que fugir no dia de sábado. Ora, se o sábado não fosse sagrado, que problema teria fugir nesse dia ou ter que sair às pressas de Jerusalém no dia de sábado? O texto mencionado está em Mateus capítulo 24, verso 20, onde se lê: Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Outra forte evidência de que tanto o sábado como os demais mandamentos do decálogo ainda estão vigorando é o texto de Apocalipse 14, verso 12, onde acredita-se que esse povo surge em oposição às ações da besta que surgiu do mar e da besta que surgiu da terra, que irão promover de certa forma uma adoração à primeira besta. E, conforme se lê em Apocalipse 14, 12, haverá um povo que irá dar a terceira mensagem angélica. Esse povo, as características dele são mencionadas. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, qual seria a ameaça que esse povo representa? Sim, conforme Apocalipse capítulo 12, verso 17, esse povo é uma ameaça ao dragão, Satanás. O objetivo de Satanás de ser o príncipe desse mundo, de distorcer as verdades divinas, de certa forma encontra uma oposição forte na existência e na mensagem que esse povo prega. Inclusive, isso fica muito claro em Apocalipse capítulo 12, verso 17, onde lemos: O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Sim, esta igreja acredita que sim, somos salvos pela graça, mas somos salvos pela graça para sermos obedientes a Deus. Por esta razão, o remanescente contra o qual o diabo está irado, ele tem como característica guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. Inclusive o quarto mandamento que ordena a guarda do sábado. Acredita que este é um sinal que distingue o povo de Deus dos demais que não são parte do povo de Deus. Inclusive, no Apocalipse 13, é dito que a besta vai impor sua marca, de maneira que o mundo, em determinado momento da história, vai ficar dividido entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, e aqueles que aceitam o sinal da besta ou a marca da besta, que será um dia em oposição ao sábado. O que vocês acham? Essa igreja é uma ameaça? É uma ameaça ao cristianismo ou uma ameaça aos projetos de Satanás de envolver o mundo inteiro, a terra inteira, em seus enganos? Deixe seus comentários, se inscreva no canal, curta e compartilhe com os seus amigos. Até o nosso próximo vídeo.